Bom dia! Na aula de hoje, a gente vai ver... Primeiro, pessoal, aqui no começo da aula, eu vou fazer 3 exemplos para que a gente possa nos embrenharmos um pouco mais no detalhamento de dependência linear e independência linear. E logo depois, a gente vai definir base e dar vários exemplos em espaços vetoriais do tipo Rn, em matrizes, polinômios, funções, e vamos acabar a aula exibindo o resultado que a gente vai explorar também nas próximas aulas sobre redução, né? Sobre redução de base. Então, na aula de hoje, a gente vai rever, né, o que significa espaço gerado. Né? Espaço gerado é o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos como uma combinação linear finita de elementos de U. Ou seja, o espaço gerado pelo subconjunto U no espaço vetorial é o conjunto de todos os vetores do espaço vetorial que podem ser escritos como combinação linear finita de elementos. Uma base, né, a gente vai ver nessa aula que uma base do espaço vetorial é um conjunto que gera todos os elementos do espaço vetorial, ou seja, eles são linearmente independentes. Né? Então a base é um conjunto de elementos linearmente independentes que gera. A dimensão será o número de elementos da base. Então aqui, para começar, um exemplo. Seja o conjunto S de dois vetores. O primeiro vetor, 2, menos 1, 3 e 4, são as coordenadas dele. O segundo vetor tem componentes. Pessoal, só uma coisa, né? Eu sempre falo em componentes ou coordenadas. Componentes são exatamente os números, os escalares, que entram na combinação linear. Então, por exemplo, imagine aqui este vetor aqui. Este vetor. Primeiro vetor. 2, menos 1, 3, 4. Se eu falo coordenadas, as coordenadas deles são 2, menos 1, 3 e 4, eu necessariamente já estou estabelecendo uma base. Base a gente vai ver nessa aula. Né? Mas, por exemplo, aqui na base canônica. Base canônica é o vetor E1 é igual a 1, 0, 0, 0. O vetor E2 é 0, 1, 0, 0. Né? O vetor E3 é 0, 0, 1, 0 e o vetor E4 é 0, 0, 0, 1. Então, na base canônica do R4, este vetor tem coordenadas 2, menos 1, 3 e 4. Então, quando eu falar coordenadas, necessita de uma base. E quando eu não falar nada, está implícito que é a base canônica. Quando eu falar componentes, bom, componentes são quaisquer entradas dos vetores e não necessariamente aqui vai especificar a base. Portanto, supõe uma base, enfim, o vetor tem componentes 2, menos 1, 3, 4. O segundo vetor tem componentes 3, 2, menos 2, 1. E agora a gente quer estudar o espaço W, que é o espaço gerado por esse conjunto. Ou seja, todos os vetores que são combinação linear deste conjunto. Tá? Dado o vetor x de coordenadas 5, 8, menos 12 e menos 5, o x está no espaço gerado por esse conjunto. Né? Então, o que é espaço gerado? É exatamente o espaço que é combinação linear, um elemento do espaço gerado por um conjunto é um elemento que pode ser escrito como combinação linear dos vetores deste conjunto. Então a combinação linear é α1 vezes o primeiro vetor mais α2 vezes o primeiro vetor. Então perguntar se x está nesse espaço gerado por esses vetores é escrever o x de coordenadas 5, 8, menos 2 e menos 5 como combinação linear dos dois vetores. Então, existem α1 e α2 tais que isso seja verdade? Né? Então, olha só. Aqui, pessoal, a gente pode escrever um sistema linear. Olha só, 2 aqui é na primeira componente.
né? 2 alfa 1 mais 3 alfa 2 é igual a 5. Então, essa primeira linha, na matriz aumentada, eu vou escrever assim, ó. Porque a matriz aumentada é o quê? Do lado esquerdo é a matriz de coeficientes, 2 alfa 1 mais 3 alfa 2. E o lado direito é o lado direito do sistema linear, que é igual a 5. Segunda linha, aqui. Menos alfa 1 mais 2 alfa 2 é igual a 8. Matriz aumentada. Menos alfa 1 mais 2 alfa 2 é igual a 8. Terceira linha da matriz. 3 alfa 1 menos 2 alfa 2 é igual a menos 12. Então, matriz aumentada. 3 alfa 1 menos 2 alfa 2 é igual a menos 12. E a quarta linha do sistema linear é 4 alfa 1 mais alfa 2 é igual a menos 5. E, então, respectivamente, da matriz aumentada está aqui, ó, 4 alfa 1 mais alfa 2 é igual a menos 5. Tá? Parem o vídeo agora, escalonem esta matriz até a sua forma reduzida por linhas. Após o escalonamento, a matriz ela vai ter essas componentes aqui. Ó. Vai ter uma linha de zeros. Tá? Vai ter exatamente aqui uma linha de zeros. A terceira linha e a quarta linha são nulas. Então a primeira linha aqui, o alfa 1 só tem duas variáveis do sistema. Então o alfa 1 vai ser igual a menos 2 e o alfa 2 é igual a 3. Essa é a solução do sistema. Tanto o alfa 1 quanto o alfa 2 são variáveis líderes e o sistema não tem parâmetro, tem uma solução só. Tá? Então, o que significa então a gente obter a solução para o sistema? Significa que aquele vetor x que tem coordenadas 5, 8, menos 12 e menos 5, ele pode ser expresso como combinação desses dois vetores. O primeiro vetor de coordenadas 2, menos 1, 3 e 4. O segundo vetor de coordenadas 3, 2, menos 2 e 1, cujos coeficientes de combinação linear são alfa 1 é menos 2 e alfa 2 é igual a 3. Então, sim, o vetor x está no espaço gerado por esses dois vetores. Tá? Bom, dois vetores geram um plano, então significa que esse vetor x está no plano gerado por esses dois vetores. Segundo exemplo, conjunto R formado por esses três vetores. É verdade que o vetor y de coordenadas 1, menos 1, menos 8, menos 4 e menos 3 está no conjunto gerado. Então a gente tem que determinar constantes, né, coeficientes escalares da combinação linear, alfa A1, A2 e A3, tais que a combinação linear A1 vezes o primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo vetor, mais A3 vezes o terceiro vetor, seja igual a y. Tá? Se esse sistema tiver solução e única solução, então é verdade, né, que o y está no conjunto gerado. Então olha só, de novo, essa é uma matriz, quando a gente multiplica um vetor por um escalar, olha só, esse primeiro vetor, A1, quando eu multiplico o A1 pelo vetor vai dar 2A1 menos A1 mais 3A1, quer dizer, 2A1 menos A1, 3A1, 4A1 e 0A1. Né? Então se a gente multiplicar cada vetor pelos respectivos escalares e somar todo mundo, a gente vai obter um vetor do lado esquerdo, né? E então isso daqui, né? A gente vai obter um vetor do lado esquerdo e um vetor do lado direito. Vetores são iguais se somente se seus coeficientes são iguais. Então esse sistema a gente pode escrever assim, ó, 2A1 mais A2 mais 3A3 é igual a 1. Segunda equação, menos A1 mais A2 menos A3 é igual a menos 1. Terceira equação, 3A1 mais 2A2 mais A3, mais 0A3, né? É igual a menos 8. Quarta equação, 4A1 mais 2A2 mais 3A3 é igual a menos 4. E a última equação, 0A1 menos A2 menos 2A3 é igual a menos 3. Tá? Então, olha só, a gente tem esse sistema linear
o lado esquerdo os coeficientes, do lado direito o vetor y. Então, esse sistema linear, a matriz de coeficientes está do lado esquerdo e o y está aqui do lado direito. Tá? Parem o vídeo, escalonem esta matriz até sua forma reduzida por linhas, forma escalonada reduzida por linhas. Então, a matriz escalonada reduzida na sua forma reduzida por linhas, ela tem essa forma aqui de baixo, né? Coeficientes, duas linhas nulas. Coeficientes líderes, A1, A2 e A3. A solução é única. A1 é igual a menos 2, A2 é igual a menos 1 e A3 é igual a 2. Então significa que o y está no espaço gerado. E de fato vocês podem verificar que o y, né, do lado esquerdo aqui, ele é exatamente uma combinação linear dos vetores dados do conjunto, cujos coeficientes são A1 menos 2, A2 menos 1, né, e A3 é igual a 2. Tá? Podem verificar isso. Um outro exemplo, que é um exercício aqui. Seja este conjunto aqui V1, V2, V3 até Vn, de vetores em Rn. Mostre que o conjunto V1 menos V2, V2 menos V3, V3 menos V4 e assim por diante, até Vn menos V1 é linearmente dependente. Para ver isso, pessoal, olhem só. Considere essa combinação linear aqui. Tá? Todos os coeficientes da combinação linear são 1. É o número 1. Então, essa combinação linear, como 1 vezes um vetor é o próprio vetor, por um dos axiomas, né, de espaço vetorial, então tem essa segunda linha aqui. Vai ser V1, essa combinação linear vai ser V1 menos V2, mais V2 menos V3, mais V3 menos V4, até mais Vn menos V1. Então, essa combinação linear é nula. Só que os coeficientes da combinação linear, todos são 1. Em particular, são não nulos. Portanto, a combinação linear nula e os coeficientes não nulos significa que esse conjunto de vetores é linearmente dependente. Um outro exemplo. Considere 4 vetores aqui. Um conjunto de 4 vetores, V1, V2, V3 e V4. Prove que o conjunto em R7 pode ser em qualquer espaço aqui, tá? Qualquer espaço, claro, maior, claro, do R4, R5, né, acima do R4. Prove que o conjunto de vetores V1 mais V2, V1 mais V2 mais V3 e V1 mais V2 mais V3 mais V4, esse conjunto é linearmente independente. Então, olha só, como que a gente mostra isso? Considere essa combinação linear. Para mostrar, pessoal, rigorosamente, para mostrar que um conjunto de vetores é linearmente independente, vocês tomem uma combinação linear nula de vetores, dos vetores, e mostrem que os coeficientes da combinação linear são nulos. Certo? Então, toma essa combinação linear nula, essa aqui, tá? Que está em azul aqui. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 são coeficientes da combinação linear. Tá? Então a gente pode colocar em evidência os vetores. V1 aparece aqui, então aqui está o alfa 1. Aqui está alfa 1, V1. Alfa 2, V1. Alfa 2 está aqui. Alfa 3, V1, alfa 3 está aqui. Alfa 4, V1, alfa 4 está aqui. Agora o V2. O V2 tem alfa 2, tem alfa 3 e tem alfa 4. Está aqui. O V3 só tem alfa 3 e alfa 4. E o V4 só aparece aqui no alfa 4. Certo? Então a gente tem aqui a mesma combinação linear, só que eu coloquei os vetores em evidência. Se essa combinação linear é nula, tá? Assumindo-se que os vetores... um detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. R7.
Vetores Li. Tá? Porque os vetores V1, V2, V3 e V4, eles são linearmente independentes. A gente é por hipótese. Por hipótese, eles são linearmente independentes. Então, esses são vetores Li. Tá? Então, recapitulando. Combinação linear nula. Colocamos os vetores em evidência. Então, a gente tem este sistema linear aqui, de 4 equações. Tá? Por quê? Porque o V1, V2, aqui nesta linha, o V1, o V2, o V3 e o V4 são Li por hipótese. Então, significa que esses coeficientes de combinação linear, o primeiro coeficiente é α1 mais α2 mais α3 mais α4. O segundo coeficiente é α2 mais α3 mais α4. O terceiro é α3 mais α4 e o quarto é α4. Tá? Então todos eles são nulos. Agora, isso significa, olha só, na última equação que o α4 é 0, substituindo na terceira equação o α3 é 0, substituindo com o α3 e o α4 são nulos, então o α2 da segunda equação é nulo, e como o α2, α3 e α4 são nulos, implica que o α1 é igual a 0. Tá? Então, portanto, a gente mostrou que o α1, α2, α3 e α4 são nulos, e o conjunto, só uma coisa aqui, o conjunto 842. Aquele conjunto V1, V1 mais V2, V1 mais V2 mais V3 e V1 mais V2 mais V3 mais V4, o conjunto é linearmente independente. Tá? Porque a gente assumiu por hipótese que o V1, o V2, o V3 e o V4 formam um conjunto que é linearmente independente. Só compilando aqui. Oito, 4, 1, 1, 1. Pronto. Certo, pessoal? Então, olha só, finalmente a gente assumiu que esse conjunto de vetores V1, V2, V3, V4 é linearmente independente, e a gente mostrou que este conjunto, né, V1 mais V2, V1 mais V2 mais V3 e V1 mais V2 mais V3 mais V4 é linearmente independente. Tá? E me desculpem essa compilação no meio do exercício aqui. Tinha aqui, né, o correto era justamente isso, né, que a gente queria provar. Agora, outro exemplo. Seja este espaço vetorial formado por essas três matrizes, a primeira matriz de entradas 2, 1, 3, menos 1, a segunda de entrada 4, 0, 2 e 3, a terceira de entrada menos 3, 1, 2 e 1. Tá? Esse conjunto W de três matrizes, claro que ele está... é o espaço gerado por esse conjunto, o W, e o espaço das matrizes
ele está no espaço das matrizes 2×2. Tá? Este vetor, por que eu falo vetor? Porque a gente já viu que matriz, o que é vetor? Vetor é um objeto de um espaço vetorial. Um espaço vetorial é todo espaço, todo conjunto cujos elementos satisfazem aqueles 8 axiomas de espaço vetorial. Então, aqui é claro que é uma matriz. Essa matriz aqui, C, de entradas, -3, 3, 6 e -4. Né? Ela é um vetor, porque ela está no espaço vetorial das matrizes. Tá? Então eu quero mostrar o seguinte. A gente quer estudar o seguinte problema. Este vetor, né, esta matriz C, ela está nesse espaço gerado W. Né? A solução é o seguinte. Para pertencer a W, eu tenho que expressar C como uma combinação linear dos elementos do W. Tá? Então vamos utilizar A, B e C como escalares dessa combinação linear e vamos escrever o C como essa combinação linear. Tá? Agora, uma matriz, né? Olha só, nessa linha, o A multiplica todos os elementos da matriz. Então vai ficar 2A, A, 3A e -A. O B multiplica todos os elementos da matriz. Então vai ficar 4B, 0B, 2B e 3B. O C, equivalentemente, multiplica todos os elementos da matriz, que é -3, 1, 2 e 1. Então, quando eu somar todo o lado direito, vai dar a matriz 2A mais 4B menos 3C. 3A mais 2B mais 2C. A mais C menos A mais 3B mais C. Então, eu tenho essa matriz do lado esquerdo, que é igual à matriz do lado direito. E isso, pessoal, vai dar um sistema linear. Né? Esse sistema linear, vamos escrever aqui. O sistema linear é 2A mais 4B menos 3C é igual a -3. A mais C é igual a 3. 3A mais 2B mais 2C é igual a 6. E -A mais 3B mais C é igual a -4. Então a gente tem esse sistema linear e a matriz aumentada associada a este sistema linear é a matriz com essas entradas. Parem o vídeo, escalonem essa matriz até a sua forma reduzida por linhas. Vai dar essa matriz aqui embaixo. A última linha, ela é nula e, portanto, o sistema tem única solução. A é igual a 2, aqui. As variáveis líderes são A, B e C. Né? Não tem parâmetro livre, então a solução é única. E A é igual a 2, B é igual a -1, C é igual a 1. De onde, né? Isso aqui é a solução do sistema, porque a gente simplesmente lê a solução quando o sistema está na sua forma reduzida, forma escalonada reduzida por linhas. Então, como a gente encontrou únicos coeficientes aqui da combinação linear, então C é a combinação linear dos elementos de W. Tá? E de fato, isso é a mesma coisa que escrever que a matriz C do lado direito, do lado esquerdo aqui, que é -3, 3, 6 e -4, é uma combinação linear dos elementos do conjunto, das três matrizes, cujos coeficientes de combinação linear é 2, -1 e 1. Tá? Bom, indo aqui, né, a gente vai então ver base de espaço vetorial no restante dessa aula. Então, olha só. Aqui, nessa figura, o lado esquerdo mostra as coordenadas de um ponto P, de coordenadas A e B, num sistema de coordenadas retangulares em R2. Similarmente, para R3, um ponto de coordenadas, né, do lado direito aqui, um ponto de coordenadas A, B e C, sistema de coordenadas retangulares em R3. Só que, aqui, nessa figura de baixo, o sistema não é retangular, porque os vetores que geram este sistema de coordenadas, eles não são retangulares, ou seja, eles não formam um ângulo reto entre si, né? Eles não são ortogonais. A mesma coisa que similarmente, né, para as coordenadas de um ponto P,
agora num sistema que não é retangular. Então a base, a gente pode escolher base, às vezes, pessoal, escolher a base aqui de retangular não é boa ideia, por causa da simetria do problema que a gente está querendo resolver, né? Então às vezes é bom resolver essas bases aqui, tá? Resolver o problema nessas bases. Então aqui, essa figura do lado esquerdo, um vetor, aqui a gente tem a origem na esquerda aqui, a gente tem a origem do sistema de coordenadas, temos vetores V1 e V2 que não são ortogonais. Então, o V1, o que significa especificar aqui este ponto de coordenadas AB? Ponto de coordenada AB significa que é AV1, né? Se a base é V1 e V2, então é AV1, o P ele está na posição AV1 mais BV2. Isso significa que as coordenadas nesta base são A e B, né? Porque o vetor OP, né? Ou seja, as coordenadas do ponto P são exatamente as coordenadas do vetor OP. Né? Lembrem lá de geometria analítica. Então isso daqui é A vezes V1 mais B vezes V2. Aqui na figura à direita, a gente tem três vetores, V1, V2 e V3. Eles são linearmente independentes, não são ortogonais, todos. E se eu multiplicar o V1 por A, o V2 por B e o V3 por C, eu obtenho, então, as coordenadas do ponto P são as coordenadas do vetor OP. As coordenadas do vetor OP são ABC. Por quê? ABC são os coeficientes da combinação linear, ou seja, é aquilo que eu falei entre coordenadas e componentes. Aqui, pessoal, a base é V1, V2 e V3. Então, quando eu especifico essa combinação linear, AV1 mais BV2 mais CV3, eu estou dizendo que as coordenadas do ponto P são ABC. Né? Então, escrever ABC aqui é especificar uma base, V1, V2, V3, e escrever o P como combinação linear né, do V1, V2 e V3, onde os coeficientes da combinação linear são A, B e C. Né? Então, a definição. Os vetores, né, dado S um espaço vetorial em um conjunto V1, V2 até Vn, se S for um conjunto finito, né, em V, a gente diz que S é uma base de V. Se o conjunto for linearmente independente e se o conjunto gerar o V. Tá? Aqui, na primeira figura, a gente tem um sistema ortogonal e as escalas são idênticas. Agora, aqui na segunda figura, também é ortogonal, mas as escalas não são idênticas. Né? Na terceira figura, os eixos são oblíquos, as escalas são idênticas, e na quarta figura, as escalas são diferentes e os eixos ainda são oblíquos. Base canônica do Rn. Esses vetores canônicos, E1 é igual a 1, 0, 0, 0, 0. E2 é 0, 1, 0, 0, 0, 0. En é 0, 0, 0, n menos uma vez até 1. Né? O 1 é a enésima coordenada. Geram Rn. Né? A gente sabe que eles são linearmente independentes. Em particular, em R3, né, o versor I de coordenadas 1, 0, 0, o versor J de coordenadas 0, 1, 0 e o versor K de coordenadas 0, 0, 1 é base canônica do espaço R3. Agora, não existe só uma base canônica. Né? Esta base, né, esta outra base de R3, então, mostra que os vetores V1 de coordenadas 1, 2 e 1, V2 de coordenadas 2, 9 e 0, V3 de coordenadas 3, 3 e 4 formam uma base de R3. Então, o que é formar a base? Eles são linearmente independentes e eles geram o R3. Então, a primeira coisa, para mostrar que eles são linearmente independentes, tome a combinação linear nula e mostrem que os coeficientes são nulos. Para mostrar que geram, tome uma combinação linear à esquerda aqui, e todo vetor de R3 do tipo B, ele pode ser expresso como combinação linear
aqui dos vetores V1, V2 e V3. Tá? C1, C2 e C3 são coeficientes da combinação linear. Então aqui, pessoal, a gente tem dois sistemas para resolver. Esse primeiro sistema homogêneo é o lado esquerdo aqui, é o sistema, né? Se a gente abrir em componentes, dados esses vetores V1, V2 e V3, as componentes deles, peguem essa equação, abram, né? Multipliquem por cada um desses vetores e vocês obterão o lado esquerdo aqui do sistema homogêneo. Este vetor, esse sistema não homogêneo, mesma coisa. Tomem, essa é a combinação linear e o lado direito é o vetor B, de coordenadas B1, B2 e B3. Então tomem esses vetores aqui, abram o lado esquerdo dessa equação, obtenham o lado direito, né, que é esse sistema linear aqui. Agora, para a gente mostrar que os coeficientes aqui, a única solução é a combinação linear nula, né, pessoal, então olha só, a gente quer mostrar que a combinação linear, os coeficientes C1, C2 e C3, essa combinação linear nula dá a única solução nula, né? Então olha só, vamos verificar esse sistema homogêneo aqui do lado esquerdo, tá? A matriz de coeficientes é essa daqui. Basta, alternativamente, né, basta mostrar que essa matriz tem determinante diferente de zero, então a solução é a trivial, C1 igual a zero, C2 igual a zero, C3 igual a zero. Vamos calcular aqui o determinante. Determinante de A é igual a 36 mais 6 mais 0. O 0 não vou colocar. Menos 27, né, antidiagonal. Menos 0 e menos 16. Então isso daqui é 42 menos 43, que é igual a menos 1. Então o determinante de A é diferente de 0, então a solução do sistema homogêneo é única. Agora, o sistema desse lado, o sistema linear do lado direito. O sistema linear do lado direito é 0, né? É não homogêneo. Então o lado direito desse sistema é o vetor B1, B2 e B3. E a mesma coisa. Para mostrar que esse sistema tem solução, como é um sistema de 3 variáveis e 3 equações, basta mostrar que o determinante é diferente de 0. Está aqui, está mostrado, é menos 1. Então, ele gera e é linearmente independente. Agora, pessoal, bom, essa observação eu penso depois. Tá? Então a gente mostrou que esse conjunto de vetores V1 é igual a 1, 2, 1, V2 é igual a 2, 9, 0, V3 é igual a 3, 3, 4 é uma base porque gera e é linearmente independente. Agora, esse espaço aqui das matrizes de M linhas e N colunas. Mostra que as matrizes M1, M2, M3 e M4 formam a base do espaço das matrizes 2×2. Então, a primeira coisa, vamos mostrar que elas são... bom, para mostrar que é base, tem que mostrar que elas são linearmente independentes. Tá? Então, a gente tem que mostrar que essa combinação linear só tem solução nula. Né? C1 é igual a 0, C2 é igual a 0, C3 é igual a 0, C4 é igual a 0. Agora, para provar que essas matrizes geram o espaço das matrizes, então essa matriz B de coordenadas A, B, C, D, que é uma matriz arbitrária, ela deve ser expressa, a gente deve ser capaz de expressá-la como uma combinação linear, aqui C1, M1, mais C2, M2, mais C3, M3, mais C4, M4. Tá? Então são duas coisas que a gente quer provar. Primeira coisa, essa equação aqui de cima. C1, M1, mais C2, M2, mais C3, M3, mais C4, M4 é igual a 0. É a matriz nula. Então, dada essa combinação linear, olhem só, dada essa combinação linear, é só multiplicar cada matriz pelos escalares. Essa aqui vai dar C1, 0, 0, 0, está aqui o C1 na primeira entrada. 0, C2, 0, 0, está aqui o C2 na segunda entrada. 0, 0, C3 e 0, está aqui o C3 na terceira entrada. E 0, 0, 0 e C4, o C4 na quarta entrada. O lado direito que é 0 mesmo.
Então a gente consegue provar que o C1 é igual a 0, C2 é igual a 0, C3 é igual a 0, C4 é igual a 0. Tá? Então a combinação linear nula implica que os coeficientes são nulos. Então o sistema, as matrizes, aquele conjunto de matrizes é linearmente independente. Agora, a segunda equação aqui, C1M1 mais C2M2 mais C3M3 mais C4M4 é igual a matriz arbitrária. Fazendo a mesma conta aqui, abrindo em componentes e igualando aquela matriz, essa equação tem a solução, né? Tem a solução única, que é C1 é igual a A, C2 é igual a B, C3 é igual a C, C4 é igual a D. Então essas matrizes geram espaço de matriz 2×2. Então esse conjunto né, este conjunto aqui M1, M2, M3, M4 é linearmente independente e gera as matrizes 2×2. Então é base das matrizes 2×2. Aquela é a base canônica. Agora, mostre que, né, no caso dos polinômios, mostre que o espaço vetorial P infinito de todos os polinômios com coeficientes reais não tem um gerador finito. Para ver isso, pessoal, é o seguinte. Suponha que a gente tem um conjunto de gerador finito aqui, P1, P2 até PR. Tá? Então, os graus do polinômio teriam um valor máximo. Né? Tem que ter um valor máximo. Você pode pensar aqui, por exemplo, na base canônica. 1x, x², x ao n. Tá? Mas não precisa ser. Pode ser o vetor aqui P1 igual a x, P2 igual a x elevado a 1 milhão. Não interessa. Mas vai ter, se isso aqui é finito, o grau dos polinômios aqui vai ser finito. Pode ser 1 bilhão, mas vai ser finito. Tá? Então, digamos que esse grau finito, o grau máximo seja n. Agora, isso significaria que o polinômio, né, como a base aqui tem grau máximo n, então isso significaria que a combinação linear de polinômios, desses polinômios, teria um grau n no máximo. Então esse polinômio aqui, x elevado a n mais 1, não poderia ser expresso como combinação linear. Então por isso que esse conjunto aqui dos polinômios, mas todos os polinômios, não é o polinômio de grau n, não é todos os polinômios, ele não é gerado por um conjunto finito. Tá? Então nesse caso, esse espaço dos polinômios, né, de todos os polinômios, ele é de dimensão infinita. Unicidade de representação de base. Esse aqui é um teorema importante, pessoal, que diz que se um conjunto ele tem uma única combinação linear, né, ele pode ser expresso aqui, um vetor ele pode ser expresso como uma única combinação linear de elementos desse conjunto. Então o teorema fala, se S é o conjunto formado pelos vetores V1, V2, V3 até Vn, for uma base de um espaço vetorial, então cada vetor em V ele pode ser expresso de maneira única como essa combinação linear. V é igual a C1V1 mais C2V2 mais C3V3 até CNVN. Tá? Como é que a gente prova isso? Como S gera V, né? Então o V ele pode ser expresso como combinação linear. Para provar que é única, vamos assumir duas combinações lineares. C1V1 mais C2V2 até CNVN. Soma. V e também como K1V1 mais K2V2 mais K3V3 até KNVN. Tá? Agora, se eu subtraio a primeira da segunda, quer dizer, a segunda da primeira, eu vou ter essa equação do lado esquerdo 0, do lado direito C1 menos K1, que multiplica V1, mais C2 menos K2, que multiplica V2, até Cn menos Kn, que multiplica Vn. Olha só, como o lado direito dessa combinação linear, dessa equação, né, é a combinação linear, então a combinação linear nula significa que os coeficientes são nulos. Então C1 menos K1 tem que ser 0. Isso implica que C1 é igual a K1. C2 menos K2 tem que ser 0, isso implica que C2 é igual a K2 e assim por diante. Então, para mostrar que é única, a gente assumiu que sejam duas e mostramos que uma é igual a outra. Então ela é de fato única. Tá? Então, olha só, agora sim a gente pode definir as famosas coordenadas. Né? Por exemplo, aqui, as coordenadas ABC de um vetor V são os coeficientes nessa fórmula aqui. V é igual a AI mais BJ mais CK. Então, tanto faz expressar o V, né? E JK é uma base.
A base ortogonal bonitinha aqui, base canônica do R3. Então expressar o V como AI mais BJ mais CK é a mesma coisa que expressar o V como de coordenadas aqui ABC, como um vetor de coordenadas ABC. Definição, né? Se S é igual a V1, V2 até Vn, e se o V ele puder ser expresso como esta combinação linear, V é igual a C1V1 mais C2V2 mais CnVn. Então, os escalares C1, C2 até Cn são coordenadas de V em relação à base. Tá, pessoal? Então, olha só. Quando eu escrevo assim um vetor, não dessa maneira aqui, especificando diretamente o V1, né? O V1, V2 até o Vn. Então, V é igual a C1V1 mais C2V2 mais CnVn. Então, quando eu especifico isso, o V é igual a C1, C2 até Cn, eu estou especificando uma base. Tá implícito que a base é V1, V2 até Vn. Então, a partir de agora, coordenadas de V, elas devem ser escritas em relação a uma base, alguma base, né? Tanto pode ser vetor linha quanto vetor coluna. A gente vai preferir, como eu já falei diversas vezes nesse curso, a gente vai preferir a notação de vetor coluna porque aí faz sentido o produto de matrizes, né? Então essa daqui é a matriz de coordenadas do vetor V em relação à base V1, V2 até Vn. Né? Então, no caso, onde a gente tiver o espaço vetorial Rn e S for a base canônica, então eu posso simplesmente escrever, destituir essa notação aqui, V subíndice S, porque já está implícito que é a base canônica. Tá? Então, é o que eu falei, escrever V igual a ABC é a mesma coisa que escrever V igual a AI mais BJ mais CK. E a base é a base canônica. Neste caso. Encontre o vetor de coordenadas do polinômio P de x é igual a C0 mais C1x mais C2x², até soma até Cn x elevado a n, né? Em relação à base canônica. Pessoal, a gente já viu que a base canônica do espaço dos polinômios é 1x, x², xn. Então, as coordenadas, o vetor de coordenadas desse polinômio é C0, C1, C2 até Cn. Tá? Depois, mesma coisa, encontre o vetor, né, de coordenadas dessa matriz em relação a essa base, a base canônica do espaço das matrizes. Olha só, a gente já viu, né, para mostrar que esse conjunto M1, M2, M3 M4 forma a base. A gente já naquele exemplo que a gente mostrou que esse conjunto de 4 matrizes gera o espaço das matrizes 2×2 e é linearmente independente. A gente já mostrou que é base. Então, qualquer matriz ela pode ser expressa como essa combinação linear. Então, o vetor de coordenadas da matriz em relação a essa base é A, B, C, D. Por quê? A é o primeiro coeficiente da combinação linear, B é o segundo coeficiente dessa combinação linear, C é o terceiro coeficiente da combinação linear e D é o quarto coeficiente da combinação linear. Tá? E aqui, naquele exemplo, a gente já mostrou que estes vetores, V1 é igual a 1, 2, 1, V2 é igual a 2, 9, 0, V3 é igual a 3, 3, 4, formam uma base de R3. Então, encontre o vetor de coordenadas do vetor 5, menos 1 e 9 em relação a essa base. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é encontrar coeficientes dessa combinação linear, expressar o V como C1V1 mais C2V2 mais C3V3, ou equivalentemente como esta linha de baixo aqui, ó, o vetor V do lado esquerdo é a combinação linear desses vetores V1, V2 e V3, como está escrito aqui. Então, a gente pode igualar os coeficientes aqui, né, do lado esquerdo e do lado direito, e então a gente vai obter esse sistema linear. Primeira linha, C1 mais 2C2 mais 3C3 é igual a 5. Segunda linha, 2C1 mais 9C2 mais 3C3 é igual a menos 1. Terceira linha, C1 mais 4C3 é igual a 9. Resolver esse sistema, faça. Bom, a gente já fez isso, né? O lado esquerdo. Mas resolva esse sistema, tá? Coloquem aqui a matriz aumentada e mostrem que
a solução é C1 igual a 1, C2 igual a menos 1, C3 igual a 2. Tá? A matriz escalonada está lá atrás, acham aí na aula. Então significa que o vetor V, olha só, o vetor V nas coordenadas da base canônica é 5, menos 1 e 9. Agora, o vetor V, esse vetor, nesta outra base, formada por vetor V1, V2, V3, ele tem essas componentes aqui, ó. 1, menos 1 e 2. Tá? Agora, letra B. Encontre o vetor em R3, cujas coordenadas são menos 1, 3 e 2. Escrever menos 1, 3 e 2 em relação a essa base é escrever menos 1. É escrever menos 1V1 mais 3V2 mais 2V3. Então é simplesmente menos 1V1, com coordenadas 1, 2 e 1, mais 3 vezes V2, que tem coordenadas 2, 9 e 0, mais 2 vezes V3, que tem coordenadas 3, 3 e 4. Então as coordenadas do vetor as coordenadas na base canônica do vetor V, que nessa base S tem coordenadas menos 1, 3, 2, é 11, 31 e 7. Agora, determine uma base de S. Então, pessoal, é a última coisa que a gente vai ver nessa aula, que é o seguinte. A gente vai ver um teorema. Esse aqui vão abordar só um caso mais macio, né, o exemplo. Ver exemplos e depois a gente vai ver o teorema mesmo, né, em outras aulas. Mas a gente quer ver o seguinte. Aqui a gente tem 5 vetores em R4. Tá? A gente vai ver ainda que, ao reduzirmos uma matriz por linhas para descobrirmos as colunas pivô, então os vetores correspondentes em S serão linearmente independentes e gerarão S. Ou seja, eles formarão a base em S. Olha só, pessoal, a gente, o procedimento aqui no teorema que a gente vai ver em aulas futuras vai ser o seguinte. Se a gente quiser saber uma base, olha só, aqui a gente tem 5 vetores R4. Então a gente sabe que a base ela tem 4 elementos. Então necessariamente um desses vetores aqui é redundante, está sobrando, né? Está sobrando. Então o que a gente faz? A gente pega essa matriz, que é a matriz formada por esses vetores, a gente escalona e vê quais colunas tem o pivô. Né? Então naquelas posições serão as posições dos vetores que são linearmente independentes. Então essa é a ideia. Então vamos pegar essa matriz, tá? Pegar essa matriz e escalonar a matriz. Primeira coisa, eu pego da matriz original, eu identifico o pivô. Primeira linha tem o pivô 1 aqui, tá? Então primeira coisa, eu vou deixar 1 aqui em toda a primeira coluna para ficar mais fácil depois subtrair. Então, a primeira, eu vou dividir a segunda linha, 3, 2, 1, 2, 4, por 3. Então vai ficar 1, 2 terços, 1 terço, 2 terços e 4 terços. Tá? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Depois, eu vou dividir a segunda linha por 2. Então vai ficar, bom, aqui, pessoal, aqui, ó. Vai ficar 2, vai ficar 1, meio, 0, 1 e meio. Então, por enquanto, eu obtive essa matriz. Como a terceira linha já tem 1 aqui, então eu vou deixar ela quieta. E o meu trabalho agora vai ser só subtrair as linhas. Tá? Então, olha só, desta matriz aqui, desta última matriz aqui, eu vou tomar a segunda linha, a nova segunda linha será a primeira menos a segunda. Tá? Quando eu fizer a primeira, vou fazer a segunda menos a primeira. A segunda menos a primeira vai ser a nova segunda linha. Então, olha só. Fazendo a segunda menos a primeira vai dar a linha 0, menos 1 terço, menos 2 terços, menos 1 terço e menos 5 terços. Tá? E agora, eu vou fazer a linha 3 menos a linha 1. Então vou pegar essa matriz aqui. Linha 3 menos a linha 1 será a nova linha 3. Então 1 menos 1, 0.
meio menos 1, menos meio, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0, e meio menos 3, menos 5 meios. Então está aqui. Tá? Agora eu vou fazer a quarta linha, né? Para completar aqui agora, eu vou fazer a quarta linha menos a linha 1. Então pego a quarta linha menos a linha 1, vai dar a minha nova quarta linha. Então o primeiro elemento aqui é 0, 0, 0, 0, 0. Né? Tá aqui, ó. Porque simplesmente a quarta linha é exatamente a primeira linha. Então se eu subtrair as duas, uma da outra, vai dar a linha de zeros. Então agora eu vou multiplicar, olha só, como nessa matriz daqui eu tenho menos 1/3, então eu vou multiplicar por 3 para ter aquele nosso pivô canônico 1 aqui. Vai dar 3, 2, 1 e 5. Está aqui, segunda linha. Tá? Agora, menos 2 vezes, né? Agora, como eu tenho esse meio aqui eu vou multiplicar por menos 2. Então, vai ser, eu multiplicando a terceira linha por menos 2, eu vou ter 1 aqui, de maneira que é só subtrair uma da outra. E o resultado aqui, se eu fizer a linha 3 menos a linha 2, e vai ser a minha nova linha 3, vai ser 0, 0, 0, a linha 3, menos 1 e 0. Tá? Então, na última linha aqui, pessoal, eu tenho menos 1, eu vou multiplicar agora por menos 1, essa linha, vai dar esse 1, aqui, ó, vai dar simplesmente esse 1. Tá? Então, eu tenho pivôs aqui, para reconduzir aqui a forma reduzida por linhas, né? Eu já poderia parar aqui o exercício, porque eu tenho pivôs na posição 1, 2 e 4. Tá? Mas vou continuar aqui para forma reduzida por linhas. Aqui eu posso fazer a linha 2 menos a linha 3, simplesmente para sumir esse 1, vai ser o 0 acima do pivô, e subsequentemente eu faço a linha 1 menos a linha 3, para ter de novo zeros aqui em cima. Então, nessa coluna aqui, acima do pivô já tem 0. E aqui, pessoal, para sumir agora isso, eu vou fazer agora a linha 1 menos a linha 2 para sumir com esse 1 aqui em cima desse pivô. Então essa é a forma reduzida por linhas. Os pivôs, eles estão na linha 1, 2 e 4. Tá? Então significa que, como essa é a forma escalonada reduzida por linhas da matriz, né? Pivôs nas linhas 1, 2 e 4, então o teorema, que a gente vai ver na aula futura, mas esse aqui só um exemplo, né? Os vetores linearmente independentes que geram o espaço vetorial, como a gente mostrou que o pivô está na primeira, segunda e quarta linha, então estão na primeira, segunda e quarta colunas, primeira, segunda, os pivôs aqui na matriz escalonada por linhas estão na primeira, segunda e quarta colunas. Então os vetores que geram o subespaço vetorial são primeira, segunda e quarta colunas, né, desse conjunto dado. Então, olha, primeira coluna é esse vetor 1, 3, 2 e 1, está aqui embaixo. Segunda coluna é 1, 2, 1 e 1, está aqui embaixo. E a quarta coluna é 1, 2, 2, 1, está aqui embaixo também. Tá? Então, daquele conjunto de 5 vetores, 2 deles, né, no caso o terceiro vetor e o quinto vetor, são linearmente independentes, dependentes dos outros. Então a base aqui, a redução, dado aquele conjunto, que era bem grande, esse conjunto aqui gera, esse conjunto B aqui de baixo vai gerar o espaço, né, em questão. Agora, outro exemplo. Determine uma base de W, onde W é o espaço gerado por esse tipo de vetor aqui. Ó. A mais B menos 2C, A mais B menos 2C mais D, menos 2A mais 2B mais 4C menos D, B mais D. Tá? Onde A, B, C, D, então, considera reais. Tá? Aqui está complexo, considera reais. Então, olha só. Primeira coisa, vamos escrever um vetor, esse é o vetor arbitrário, vamos colocar em evidência o A, o B e o C, e o D. Tá?
Então a gente pode escrever esse vetor aqui do lado esquerdo como essa combinação linear. A vezes o vetor 1, 1 menos 2, 0, mais B que multiplica o vetor 1, 1, 2, 1, mais C que multiplica o vetor menos 2, 4, 0, mais D que multiplica o vetor 0, 1, menos 1, 1. Tá? Então, olha só, a gente tem, para determinar a base desse conjunto, a gente tem então esses vetores. Né? Só que todos esses vetores eles são realmente linearmente independentes? Independentes? Né? Então, de novo, qual que é a regra? Se a gente achar aqui, claro, se a gente fizer, pegar as colunas pegar esses vetores e formar colunas de uma matriz, vai ser uma matriz 4x4 com essas entradas. Tá? Então, primeira coisa, vamos reduzir essa matriz à sua forma escalonada. Primeira coisa aqui, tem pivô. Aqui. Já tem esse 1 aqui embaixo, não vamos preocupar. Vamos multiplicar então a terceira linha por menos 2, para ter 1 aqui. Tá? Então, agora, a linha 2 menos a linha 1, para ter 0 aqui debaixo do pivô. E vai dar a linha 2 menos a linha 1 vai ser a nova linha 2, que é 0, 0, 0, 1. Agora, a linha 3, eu vou fazer subsequentemente a linha 3 menos a linha 1. Tá? Vou fazer agora aqui a linha 3 menos a linha 1 para ter zeros abaixo do pivô. Então vai dar a matriz. Vai dar a linha. Isso aí. Aqui, pessoal, isso. Antes de fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos só trocar, né, a primeira linha, a segunda linha com a terceira. Né, é isso que a gente está fazendo aqui. Multiplicar a segunda linha agora por menos 2. Né? E a linha 4 menos a linha 2 vai ser a nova linha 4. Né? Dessa matriz aqui. Então a última linha é 0, 0, 0, 5 quartos. Então olha só, pessoal. Olha só. Com o escalonamento a gente viu que pivô ele está na posição 1, 2 e 4. Não tem pivô na coluna 3. Tá? E a última linha é 0. A última linha é 0. Então, significa que daquele conjunto original, né, somente a primeiro, o segundo e o quarto, e os 4 vetores, e o quarto, o conjunto formado pelo primeiro, segundo e quarto vetores é linearmente independente. Significa que este vetor aqui, o terceiro vetor, que tem componentes coordenadas menos 2, 4 e 0, ele pode ser expresso como combinação linear dos outros 3. Então essa base aqui, esse conjunto aqui, ele vai gerar, né, todo aquele conjunto. Então esse conjunto todo, o W, é redundante. A gente só precisa de 3 vetores e não 4. Tá? Mas a gente vai ver, esses são só 2 exemplos para introduzir esse conceito, né? E a gente vai ver os teoremas na próxima aula. Então façam esses exercícios aqui, tá? Bom, tá lá no Siga, tá? O PDF dessa aula, e façam então os exercícios. E bom dia para vocês e bons estudos.